Natal Cooperativo. Meu nome é Heloísa Helena Lopes, sou vice-presidente da Sicredi Pioneira e diretora executiva da Casa Cooperativa. Este ano, com o tema Os Sete Anjos e a Força da Mulher, uma homenagem e reconhecimento às mulheres e sua luta pela igualdade e importância ao longo do tempo. Este evento é uma realização da Casa Cooperativa com o apoio da Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis, Minosso Instalações Elétricas e Cooperativa Piá. Patrocínio de Granja Pinheiros e Sicredi Pioneira 120 anos. Saudamos o senhor Jorge Darley Wolff, prefeito municipal de Nova Petrópolis. Senhora Gislaine Marli Marchioro Leal, secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto. E em seu nome, saudamos os demais secretários municipais presentes. Senhor Daniel Micaelsen, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Petrópolis, e em seu nome, os demais vereadores presentes. Senhor Mário José Konzen, presidente da Casa Cooperativa. Senhor Alexandre Streck, presidente da Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis, a SIMP. Senhor Luiz César Vaslavic, diretor de negócios da Cooperativa Sicredi Pioneira. Senhora Verna Kehl, proprietária da Granja Pinheiros. Senhor Ari Belter, presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Nova Petrópolis e Picada Café. Senhor Wagner Neumann, presidente da Associação de Moradores da Linha Imperial. Destacamos também a presença do Padre Leandro, um grande apoiador e incentivador desde o primeiro Natal Cooperativo. E especialmente saudamos a todos vocês, a cada uma que hoje estão aqui nos honrando com as suas presenças. Uma saudação especial aos artistas, coralistas, cavaleiros, dançarinos e equipe técnica. Em nome destes, saudamos a todas as pessoas. O dia de hoje é um momento muito aguardado por todos envolvidos. Após quase 20 meses de reclusão impostas pelas medidas de contenção à pandemia da Covid-19, nos encontramos novamente, mais fortes, mais convictos e com redobradas esperanças de um mundo melhor e mais saudável. E aqui na capital do cooperativismo, onde tudo começou, o berço do cooperativismo, o berço e a fundação da primeira cooperativa de crédito da América Latina. Neste momento, convido o senhor Mário Konzen, presidente da Casa Cooperativa, para dar as saudações iniciais a vocês. Obrigado, Heloísa. Boa noite. Eu saúdo a todos que vieram aqui para esse espaço, conhecido como berço do cooperativismo brasileiro, para juntos fazermos o Natal Cooperativo, o 10º Natal que a Casa Cooperativa promove. É sempre um dia muito bonito, né? Um dia de reflexão, um dia de alegria e também de emoções. O cooperativismo, do meu ponto de vista, ele se conecta diretamente com espiritualidade. Não estou falando aqui de religião, estou falando de espiritualidade. Que todos nós, seria bom se a gente tivesse e convivesse com a espiritualidade. Por isso, nesta época, se faz então aqui o Natal Cooperativo, para que a gente consiga realmente perceber esta relação do cooperativismo com espiritualidade, que nesta época a gente vive com mais intensidade, né? Falar em humanizar, acho que todos já viram
Quanta coisa bonita nós temos aqui. A praça decorada, né? As luzes. Depois nós vamos ver o prédio também. Ele, por enquanto, ainda não foi ligado, mas vocês vão ver como ele está bonito, né? A primeira sede própria da cooperativa. Eu gosto de chamar que é um verdadeiro templo do cooperativismo. Aqui nós recebemos tantas pessoas do Brasil inteiro, de muito longe, que vêm aqui para conhecer esse local e se inspirar, se energizar verdadeiramente do cooperativismo. Mas estas belezas que nós vemos aqui, eles não caíram aqui, né? Alguém fez. Por isso, eu gostaria de agradecer, né? Porque foram mãos humanas que fizeram, né? Foram pessoas, principalmente aqui da comunidade, o grupo de senhoras, que se dedicam por muito tempo para fazer essa decoração natalina tão bonita. Também tem coisas que custam dinheiro, né? Nada aqui pode ser feito só por voluntários, né? Alguma coisa envolve dinheiro. E nesse sentido, também existem os patrocinadores e apoiadores, que a Luísa já citou, né, Luísa? Então, agradecemos também muito a eles por isso, porque senão seria difícil a gente ter aquele dia tão importante aqui na linha imperial. Hoje de noite, nós vamos ter uma apresentação, como a gente teve outros anos, em que a professora Célia, aqui desta comunidade, sempre escreve, ensaia e encena. Sempre se relaciona com cooperativismo, os princípios do cooperativismo e a reflexão, ou seja, espiritualidade. Nós precisamos muito agradecer, porque devemos muito à professora Célia, porque esse trabalho dela, ela sempre começa já lá em fevereiro ou março, né? É muita coisa que ela tem que fazer. E a professora Célia é verdadeiramente um anjo que nós temos aqui, que tem toda essa criatividade para a gente, então, tem que ser este espetáculo, todos os anos, voltado ao cooperativismo e à espiritualidade. E este ano é mais especial ainda, porque homenageia as mulheres que sempre tiveram participação no cooperativismo, sempre colocaram a sua força e a sua participação no cooperativismo. E sempre nos inspiram e fazem o mundo andar, né? Heloísa, eu queria comentar contigo, porque hoje me vi refletindo sobre o porquê que no Natal sempre tem muita luzinha. Por que pensei? E eu cheguei à conclusão que, para mim, é o seguinte: a gente na vida precisa de luz, né? No escuro não tem como dar um passo com garantia, né? E esta luz me remete, então, a dizer que, no Natal, o menino Jesus pode ser a minha luz para me acompanhar no ano seguinte, né? E chegar ao próximo Natal com segurança, né? Com convicção, com naturalidade. Então, acho que é bonito isso, né? Imaginar que a luz do Natal representa o menino Jesus, que pode ser a luz na nossa vida. E Luísa, já te passo para ti, vamos também chamar o prefeito, né? Vamos ouvir ele um pouquinho, né? Exatamente, Mário. E essa luz que você bem menciona, Mário, é a luz também do nosso querido Padre Amstad, que hoje nos presenteou com esse tempo maravilhoso, segurou as nuvens, né, para que nós pudéssemos realizar esse evento fantástico aqui para todos vocês. E também, fazendo essa homenagem, nós colocamos uma luz lá aonde, Mário, que nós colocamos uma luz? No túmulo do Padre Amstad, para homenagear essa grande luz que foi este homem, junto com os seus fundadores, que fundaram, então, a Sicredi Pioneira há 120 anos. Muito bem,
gostaria, nesse momento, de convidar o prefeito, o senhor Jorge Darley Wolff, para fazer a sua homenagem. Bem-vindo, prefeito. A minha saudação muito cordial, muito fraterna a todos que aqui estão, de maneira muito especial a ti, Mário, como nosso grande presidente da Casa Cooperativa, que tem essa missão de conduzir esse belo trabalho frente a essa linda homenagem que o cooperativismo faz a todas as nossas pessoas. Em teu nome, Mário, me permitam estender essa saudação a todos que aqui estão, para ver mais uma noite de encantamento, de espetáculo, de religiosidade, enfim, de emoções. 10 anos da Casa Cooperativa, 10 anos do Natal Cooperativo. Para nós, da administração municipal, é uma honra, um orgulho poder fazer parte dessa história, onde toda a nossa equipe, de certa forma, se envolveu também, né, Mário, na preparação. Mas de maneira muito especial e muito carinhosa, eu preciso aqui também saudar e cumprimentar a professora Célia, que ao longo desses 10 anos não mede esforços e que a cada ano que passa, a cada nova apresentação, é um novo encanto. É uma nova temática e é uma surpresa agradável aos nossos olhos e aos nossos ouvidos. E como foi dito anteriormente, Padre Amstad talvez esteja nos abençoando esses 10 anos, pelo menos, garantindo sempre que esse espetáculo possa ser realizado. E nós não podemos ou não podíamos deixar passar em branco essa data. Então, Mário, receba aqui esse pequeno quadro, simbolizando, por parte da administração municipal, todo o trabalho de vocês frente à Casa Cooperativa, ao Natal Cooperativo durante esses 10 anos. Então, em nome da administração municipal, receba esta homenagem pelo teu trabalho e que isso possa representar a todos, artistas, a todos que se envolvem nesse grande espetáculo, Mário. Então, em teu nome, nós queremos homenagear a todos que representam o Natal Cooperativo, que representam essa bela noite de espetáculo. Que todos nós possamos ter, a partir desta noite, também a grande luz, né, para que nós tenhamos um Natal maravilhoso, depois de uma longa espera, de quase 2 anos, né, Mário? Para que momentos como esses pudessem se tornar realidade de novo. Então, parabéns a todos os envolvidos, que tenhamos uma noite especial, maravilhosa, com muita luz, uma semana repleta e coroada com muita saúde, e um feliz e abençoado Natal a toda a nossa comunidade. Um forte e caloroso abraço a todos. Obrigado, prefeito. Obrigado pela homenagem à Casa Cooperativa. A Casa Cooperativa, ela existe para fazer o bem aqui na comunidade, para que as pessoas tenham acesso a entender melhor o cooperativismo, né? A poder se aproximar melhor. Então, a Casa Cooperativa não é de ninguém, ela é de todos, né? Então, muito obrigado, porque tu homenageaste a todos que estão aqui presentes e a todos os munícipes de Nova Petrópolis. Muito bem, e agora nós convidamos as autoridades eclesiásticas, o padre Délcio Reiter e o pastor Giovanni Hoffmann, para deixar suas mensagens. Por favor, cheguem até o palco. Uma boa noite a todos, a todas. Eu começo perguntando o que muitas pessoas pensam e entendem sobre o Natal. Festas, presentes, encontros de família, novas esperanças de entendimento da humanidade, prosperidade, livramento da pandemia, palavras bonitas, esperanças materiais. Mas será essa a esperança do Natal? O que Jesus, cujo nascimento nós celebramos no Natal,
veio trazer à humanidade. Para isso nós precisamos olhar a palavra dos anjos. Os anjos proclamaram com muita clareza, dizendo: hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E para entender realmente o que aconteceu nesse maravilhoso dia, precisamos olhar para o Natal à luz da palavra de Deus. E então veremos que nesse dia Deus revelou o seu amor à humanidade, nos dando o seu unigênito Filho como Salvador. E percebemos nas palavras da Escritura Sagrada que Deus preparou cuidadosamente cada passo da salvação. Que Ele precisou mover céus e terra na luta contra a incredulidade para cumprir a sua promessa. Para cumprir essa promessa, Deus formou um povo exclusivo para Ele, para proclamar a salvação de Deus ao mundo. Mas que trabalho Deus teve com aquele povo de Israel? Sua incredulidade, sua obstinação. Mas deste povo nasceria o Salvador. Lemos em Lucas: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto. E esse decreto também obrigou a Maria e José a irem para Belém. Mas quando Jesus veio, a grande maioria não o recebeu. Uns porque não conheciam a Escritura Sagrada, outros porque interpretaram mal as profecias. Mas felizes aqueles a quem o Senhor foi manifestado, como aos pastores nos campos de Belém, aos reis magos e muitos outros humildes na Judéia, como o profeta Simeão, a profetisa Ana e muitos outros. Esses juntaram as suas vozes ao louvor dos anjos e em profunda humildade adoraram a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz aos homens a quem Ele quer bem. Os anjos anunciaram nas campinas de Belém aos pastores: hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Esse é o grande milagre. Deus revelou-se na carne. Ele não veio em glória, mas em humildade. Quem pode compreender esse mistério da encarnação de Cristo? O que são todos os outros milagres que Deus fez e realizou, em comparação com esse milagre da encarnação de Cristo? Ao contemplá-lo, só podemos nos prostrar e adorar o nosso Deus, que nos amou em Cristo Jesus. Os anjos anunciaram: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Deus abriu o seu coração. Ele abriu o seu coração à humanidade e revelou o seu grande amor. E é por isso que nós podemos cantar alegres: Deus tem amado o mundo inteiro. Deus tem amado também a mim. Torno a dizer: Deus tem amado também a mim. Foi por isso que os anjos anunciaram alegremente: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa é a grande mensagem natalina. Hoje nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Esse amor de Deus, Ele nos consola dia após dia e nos dá força para amarmos a Deus. Cristo se torna o centro da nossa vida, a nossa grande paixão. A Ele queremos ouvir, seguir e confessar. Para Ele queremos viver e trabalhar, cada qual ali onde Deus o colocou. E que assim, Deus conceda a cada um de nós um feliz e abençoado Natal. Amém. Meu caro pastor Giovanni, padre Leandrinho, que está por aí, já pude cumprimentar, amigo prefeito Darley, o seu Mário, que alegria poder estar aqui, e hoje, pela primeira vez, poder assistir e participar deste momento, que muito eu ouvi falar, mas que ainda não pude participar. A palavra de Deus, o pastor já partilhou. Eu ainda quero partilhar convosco um texto
pelo menos ler um pouco por cima, de São Lucas, no primeiro capítulo, quando o anjo diz para Maria: tu vais ser a mãe do Salvador, porque para Deus nada é impossível. E aí, ele ficou esperando a resposta. E ela disse: sim, faça-se. Tem tudo a ver com o que nós celebramos hoje aqui, com cooperação, com cooperativismo. Talvez a experiência do padre Amstad no coração de Deus, ele pôde observar que lá, no Antigo Testamento, Deus queria livrar o povo através do dilúvio. Porém, precisava alguém que fizesse algo, que construísse a arca, que juntasse os bichos. Foi libertar o povo do Egito, mas precisava alguém que estava à frente, que tomasse mão. Para acontecer o Natal, Deus veio ao mundo, mas precisou a cooperação de Maria, precisou a cooperação humana. Deus age desta forma. E hoje nós vemos, talvez por causa disso tudo, a visão do Amstad, que sozinho nós não conseguimos e não fazemos nada. Precisamos uns dos outros. E aí a história da Sicredi vai contar isso. A história das nossas comunidades, se dependesse do pastor ou do padre, não iria funcionar? Uma sociedade, uma cidade, para ser do jeito que é, um evento como esse, se não houvesse cooperação, ajuda, a coisa não funciona. As nossas paróquias, aliás, a nossa comunidade está fazendo ali na barraquinha uns bolinhos de batata. Onde schmeckt gut? Pastel. Ich habe schon poucos. Mas se dependesse só do padre, não vai. Que a gente possa entender isso, meus irmãos. O slogan do Sicredi é, um deles acho, quem coopera, vocês lembram como é que é? Quem coopera, e aí as crianças sabem, quem coopera, então bota isso na tua cabeça. Se nós cooperarmos, a bondade, a beleza do nosso município vai crescer, da nossa cidade, do Sicredi, da nossa família, da nossa comunidade. Que essa noite possa ser um sinal disso. Olhar para trás, para viver bem o presente. Eu gostaria de fazer isso com uma oração. Rezando todos juntos. Aquilo que Jesus nos ensinou, a forma mais bela de rezar. Quando Ele diz que nós temos um Pai só. E se eu tenho o mesmo Pai que você, nós somos irmãos. Nós precisamos uns dos outros. Nós podemos fazer a diferença em Nova Petrópolis, em Linha Imperial, como Amstad fez quando começou. Hoje, cabe a cada um de nós. Por isso, eu gostaria de convidar a rezar. Quem quiser ficar de pé, fica. Quem quiser ficar sentado, fica. Mas é aquela oração que Jesus ensinou. Às vezes, algumas palavras ficam diferentes numa igreja, na outra igreja. Uma palavra a mais, uma palavra a menos. Mas a principal palavra nós vamos dizer todos juntos. Deus é o nosso Pai. Por isso, juntos, nós vamos rezar agora. Por todos que se envolvem nesse projeto, nesse trabalho, por esse dia, por esta noite. Juntos, compreendendo que somos irmãos, que se nós cooperarmos uns com os outros, o Salvador e a salvação vêm, e o mundo é melhor. Do jeito que você aprendeu na sua igreja, reze com o coração, rezemos juntos, e depois o pastor Giovanni nos dá a sua bênção. Pai nosso,
Sendo essa a nossa parte, desejo a cada um de vocês as mais ricas bênçãos do bondoso Deus. Que o bondoso Deus vos abençoe e vos guarde. Que o bondoso Deus vos conduza em segurança neste final de ano, concedendo um novo ano com a sua bênção, a sua proteção, e que Deus esteja com cada um de nós também neste evento. Em nome de Deus, em nome de Cristo. Amém. Amém. Gostaríamos também de agradecer ao Conselho e Gestão da Casa Cooperativa, ao nosso gestor, Paulo César Soares, que orquestrou, conduziu esses trabalhos para que tudo isso pudesse acontecer. Dessa maneira, encerramos este ato e iniciamos a partir deste momento as nossas apresentações. Chamamos a diretoria da FECOPES, que fará uma apresentação em homenagem aos 10 anos da Casa Cooperativa. E logo após, teremos o espetáculo de Natal, Os 7 Anjos e a Força da Mulher, de roteiro e direção de Célia Weber Heilmann. Que todos tenham uma boa noite e um excelente espetáculo. Que este espírito de bondade, compreensão e empatia ilumine a todos e que, com nossa convicção cooperativista, transformemos nossos dias futuros em dias melhores na construção de um mundo mais unido e mais bonito. Boa noite. Boa noite. Sou Tainara Adams, presidente da FECOPES Pioneira. A FECOPES ela é a cooperativa das cooperativas escolares. A vida é bela e mágica, com seus desafios e surpresas. Viver é uma arte, a mais linda das artes. O simples fato de estarmos vivos nos dá a oportunidade de mudar tudo aquilo que não gostamos e nos reinventarmos a todo instante. O Natal é tempo de comemorar a vida, semear o amor e a esperança. É transmitir a luz e fraternidade às pessoas que amamos. Natal é tempo de sonhar e de acreditar. Os sonhos. Os sonhos são portais para um futuro de luz e paz. Um futuro de esperança. Somos movidos por sonhos, daqueles do dia a dia até os que nos conduzem ao alto. Não importa, o que vale é ter algo para buscar, acreditar e lutar. Cada um de nós tem uma capacidade única de acrescentar algo ao universo, à vida. Cada um de nós é um universo de possibilidades infinitas. Somos únicos nesse mundo. Padre Theodor Amstad é um exemplo dentre tantos outros, que quando uma pessoa acredita profundamente em si, ela pode fazer a diferença no mundo. Ele trouxe o cooperativismo na prática, transformando os dias das comunidades, mostrando a vida com mais empatia, com mais amor e respeito, sempre ressaltando que com nossas diferenças podemos nos unir e vencer os desafios, juntos em busca de um futuro melhor. As famílias que vinham da Europa traziam em seus corações os mais sublimes sonhos. Quando chegaram aqui, enfrentaram muitas dificuldades, porém, a fé e a esperança uniram os imigrantes na busca e na luta por uma vida melhor. Através dos sonhos, das metas traçadas por nossos ancestrais, temos hoje, em nossa essência, o verdadeiro sentimento de cooperação e doação. Nesses 10 anos de Casa Cooperativa, onde se criaram laços de união e fraternidade, e logo conseguimos enxergar em cada uma dessas janelas e ambientes deste lindo lugar toda a energia que os pioneiros desse lindo projeto criaram, pois os anos passaram, mas os sentimentos continuam sendo os mesmos,
de amor, cumplicidade, cooperativismo. Os rostos se modificaram com o tempo, mas os sorrisos, os olhares para um horizonte na busca de um mundo mais humano, fraterno e cooperativo continuaram a fazer parte deste grande legado deixado há tantos anos. A vida é feita de momentos, momentos que temos que passar, sendo bons ou ruins, para o nosso próprio aprendizado e crescimento como seres humanos. Já disse um filósofo certa feita que não nascemos humanos, nos tornamos humanos ao longo da nossa vida, através de muitas experiências que a vida nos proporciona. Nada na vida é por acaso, absolutamente nada. Como já disse Albert Einstein, um dos mais importantes físicos dos últimos tempos, Deus não joga dados. Em outras palavras, assim como acontece na escola, onde estudamos determinados assuntos de acordo com o planejamento que visa o nosso aprendizado, a vida é pensada para cada um de nós, para que nos tornamos seres humanos melhores. A vida nem sempre segue a nossa vontade, mas ela é perfeita naquilo que deve ser. Que façamos o que temos de melhor. Que nossas pegadas nesse mundo sejam de luz e amor, para que os mais jovens possam se inspirar e nos seguir. Que nesse Natal possamos ter o cooperativismo e toda a sua força conosco, iluminando os nossos dias, inspirando os nossos sonhos. E que eles, os nossos sonhos, possam nos levar a lugares inimagináveis. E que juntos possamos sonhar e construir coletivamente em um mundo mais humano e igualitário para todos. Que possamos enxergar no rosto de cada pessoa, dos nossos familiares, amigos, conhecidos e não conhecidos, uma força. Assim como cantou Roberto Carlos, por isso uma força me leva a cantar, uma força estranha no ar, capaz de alguma forma contribuir para esse sonhar e construir coletivo. Muito mais que apenas conhecer as mudanças que o cooperativismo pode fazer em nossa vida, é importante senti-las e vivenciá-las profundamente. Que o nosso coração seja o nosso guia nessa caminhada rumo ao imaginário. Todos, de mãos dadas, contagiados pelo espírito de Natal, inspirados em Amsterdã e nos sonhos de um mundo melhor dos nossos antepassados, fortalecidos e amparados por Jesus, principal símbolo do Natal, seguimos firmes no propósito de uma humanidade mais justa, amorosa e iluminada. Não importa o tempo que isso leve, mas a força que tem esse movimento. Pois, como já disse a filósofa Lucilena Galvão, grandes seres deixam pegadas eternas, que jamais se apagam. Parafraseando, grandes propósitos deixam rastros profundos, que servem de farol para todos os demais que vêm atrás de nós. E assim, aos poucos, de geração em geração, construiremos um mundo melhor. Um Feliz Natal e um Ano Novo cheios de esperança, fé e amor para todos. Esses são os votos da Federação das Cooperativas Escolares da região de atuação da Sicredi Pioneira. Convido agora o Paulo, da Casa Cooperativa. Pessoal, quebrando o protocolo bem rapidinho, é muito importante. Como vocês notaram, pelas palavras do prefeito, a quem a gente agradece, pelas palavras da FECOPS, a quem a gente agradece também, nós comemoramos 10 anos. 10 anos de Casa Cooperativa e 10 anos do espetáculo do Natal Cooperativo. Então é muito importante que a gestão da Casa Cooperativa
convide aqui ao palco algumas pessoas que fizeram história da Casa Cooperativa. Infelizmente, nem todos puderam estar aqui presentes. Eu vou começar com o primeiro presidente, o senhor Márcio Porte, que vai ser representado pela sua esposa, a senhora Léa. Por favor, se dirija ao palco. O primeiro diretor executivo, o senhor Daniel Hillebrand, por favor. Fazendo o link do primeiro ano até esse ano, preciso chamar aqui uma pessoa que é uma inspiração para mim. Nosso presidente Mário Konzen, por favor. E a diretora executiva, que toda semana a gente se reúne para conversar e traçar as estratégias, Heloísa, também vice-presidente da Sicredi. Também preciso chamar aqui as duas cooperativas que sempre estiveram presentes. Infelizmente o presidente Tiago não pôde estar presente, mas ele mandou o representante, que é o diretor de negócios, o senhor Luiz César Václavic, por favor, aqui. Nossa outra cooperativa, também infelizmente devido a compromissos, o presidente da PIA, o senhor Jefferson Esmanioto, não pôde se fazer presente e também não a sua representante. Mas a gente vai entregar em mãos para ele durante essa semana. Além dessas pessoas, nós temos mais duas pessoas que são muito importantes, que iniciaram um grande movimento na Casa Cooperativa, que são as cooperativas escolares. Eu chamo ao palco o professor Everaldo Marino. E por último, talvez a pessoa mais importante, eu diria, que é a razão pela qual nós estamos todos aqui hoje. E esse espetáculo que fala da força da mulher, talvez indiretamente seja até uma homenagem a ela. Por favor, Célia, vem para cá. Eu peço para o pessoal da FECOPS, por favor, entregue um mimo para vocês, que eu gostaria que vocês deixassem ele fechado e deixassem ele de frente, tá, para o público. Podem entregar. Pessoal, para vocês, especialmente para vocês, tá, que são muito importantes para a Casa Cooperativa, para o cooperativismo, e são um exemplo para mim. Dentro desse baúzinho de memórias, tem um presente singelo, mas muito significativo. O professor Mário me ensina que o livro do Padre Amstad tem uma série de ensinamentos importantes sobre o cooperativismo. E eu roubei e tomei emprestado dele a primeira frase dele. E eu quero que vocês usem ela. Usem esse baú de memórias para guardar as lembranças felizes que o cooperativismo e que a Casa Cooperativa fez com vocês. Meu muito obrigado. Uma salva de palmas, pessoal. A Casa Cooperativa fez a homenagem, mas tem mais gente querendo fazer uma homenagem para ti. Os Sete Anjos e a Força da Mulher. A 10ª edição do Natal Cooperativo não poderia ter um tema diferente. 10 anos que a comunidade é agraciada com um espetáculo encantador, que nos contagia com o espírito de Natal. 10 anos que 7 anjos são protagonistas de uma história cheia de ação, emoção, alegrias e muitos aprendizados. Faz 10 anos que somos 7 anjos e a força de uma mulher. Essa mulher é você, Prof. Célia. Sim, uma mulher de muita força, muita garra, muita perseverança e uma criatividade que impressiona a todos. Somos muito honrados por podermos fazer parte dessa história e por podermos aprender tanto ao teu lado. Hoje, o nosso sentimento é de orgulho e gratidão a ti e tudo que tu fizeste para a nossa comunidade. Muito obrigada por acreditar e nos fazer evoluir como seres humanos. Muito obrigada por proporcionar momentos únicos a nós que participam do Natal Cooperativo e a todos que já participaram. Artistas, equipe técnica, organizadores e todo o público. Muito obrigado por dividir conosco a tua força e por tornar esse mundo melhor, com mais união e cooperação. Obrigada, Prof. Célia!
noite. Esta noite será mágica. Esta noite será de revelações. O Natal Cooperativo hoje completa 10 anos de espetáculo. E contaremos uma história sobre mulheres que todos nós já conhecemos. Mas há algo que vocês não conhecem e que vamos revelar aqui nesta noite. Só um aniversário como este poderia revelar o número 10, tanta essência. O número 10, Pitágoras, enxerga a criação do universo em um triângulo formado por 10 pontos. Na primeira linha, há um único ponto. Na segunda, 2 pontos. Na terceira, 3 pontos. E na quarta, 4. Deu esse triângulo o nome de tétrax. Cada ponto na base do tétrax carrega importante significado dos respectivos números. 1. O princípio de tudo. 2. Dualidade. Divino e humano, bem e mal. 3. Físico, psíquico e espiritual. 4. 4 elementos, 4 pontos cardeais. O número 10 serve de base para muitos sistemas de contagem. Ele representa um ciclo de início, fim e recomeço. O número 10 também é representativo na Bíblia. Os 10 mandamentos, por exemplo, os quais se resumem em um só conjunto de leis. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E fez a expansão. E Deus fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao juntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Foi o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus viu que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia 4. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia 5. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra.
E criou Deus, o homem, à nossa imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E este foi o 6º dia. A característica de quem tem força para desempenhar as atividades impostas pela vida. Remete a uma mulher que adota decisões importantes sempre com serenidade. A origem do ser humano é a força para elevarmos o nome mulher neste Natal cooperativo. Mulher gera vida, promove vida, faz o entorno da vida. Eva, ela, mulher, origem do início. E é deste equilíbrio, ser humano e natureza aqui, neste encontro são todos submetidos ao Criador. A natureza também é feminina, é mãe, é mulher, e é compromisso de toda mulher gerar e ser gerada por e com sustentabilidade. Viemos apresentar os animaizinhos, cuide muito bem, com muito carinho. São bichos de Deus. Eles trazem esperança, fé e amizade no seu coração, nunca há maldade. São bichos de Deus. Abra com amor os braços pra abraçar o mundo. Sinta a natureza respirando fundo, como os bichos de Deus. Vamos dividir a arca com sabedoria, aprender com eles, viver em harmonia. Somos bichos de Deus. Como os bichos vamos nos juntar. Cantem alto, Deus vai escutar. Que estamos unidos. Esse reino que Deus nos deu, pros bichinhos você e eu, sermos sempre amigos. Como os bichos vamos nos juntar. Cantem alto, Deus vai escutar. Que estamos unidos. Esse reino que Deus nos deu, os bichinhos você e eu, sermos sempre amigos. A grande criação está completa. Crescei e multiplicai-vos, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. E cá estamos para apresentar as grandes mulheres de nossa história. Muitas mulheres foram para o mundo uma força encantadora, exemplo de vida, ideia a ser seguida, estímulo. Apesar de muitas mártires do silêncio, muitos nomes da literatura
representam tantas mulheres anônimas e também inspiradoras de outras tantas. Amélia Earhart, Joana d'Arc, Margaret Thatcher, Rosa Parks, Ioni Sanchez, Sofia Ionesco Grezianu, Madre Teresa de Calcutá, Valentina Tereskova, Princesa Isabel, Anita Garibaldi, Berta von Suttner, Marie Curie, Katarina Schwitzer, Malala Yousafzai, Maria da Penha, Elisa Birley. Elisa Birley? Mas quem foi Elisa Birley? Sou. Mesmo num período em que as conquistas femininas ainda estavam se firmando, a primeira iniciativa cooperativista do mundo, a Sociedade dos Probos de Rochdale, tiveram a minha presença. Fui a única mulher num grupo de tecelões formado por 28 membros na Inglaterra. Naquela época, as mulheres não possuíam direitos legais ou civis e eram totalmente excluídas da participação econômica igualitária da sociedade, além de serem tratadas como propriedade de seus pais e maridos. Minha ação no cooperativismo motivou outras mulheres a participarem ativamente das cooperativas. Uma delas foi Alice Ackland. Eu fui responsável por fundar a Aliança Cooperativa das Mulheres, organizando assim a primeira reunião do movimento feminino em 1883, em Edimburgo. No sistema cooperativista, não há distinção de classe, gênero ou raça. Logo, a participação das mulheres é igualitária. Atualmente, no Brasil, existem cerca de 6.000 cooperativas, compostas por mais de 14 milhões de associados, sendo que 4,8 milhões são mulheres. Dados de 2018, publicados no Anuário Brasileiro do Cooperativismo, mostram que as mulheres têm participação de 37% dos cooperados, e este número vem crescendo. Em 2014, a participação feminina era de 33%. Em relação aos empregos gerados pelo cooperativismo no Brasil, as mulheres representam 48% de vagas preenchidas. E deste número, somente 24% fazem parte da direção das cooperativas. Fazer a partilha dos
E todas estas mulheres têm nome, mas muitas delas são anônimas. Anônimas em amar, anônimas em construir, anônimas em trabalhar, anônimas em plantar em cada um de nós a alma de gaúchas, a alma de trabalhadoras da terra, de sustentar muitas vezes sozinhas os seus filhos. Desde pequenas, são grandes mulheres. De Salvador Ferrando Lamberti, gaúcha guerreira. Em cada um desses livros que abordam coisas do Pampa, logo encontramos a estampa de um gaúcho destemido, homem de brio, aguerrido, que soube alargar fronteiras, mas não falam da parceira que acompanhou seu marido. Falam muito na bravura dos soldados nas trincheiras, mas onde estão as guerreiras que povoaram esta terra? No litoral, pampa e serra nunca lhes dão importância. Mas quem defendeu a estância durante os tempos de guerra? Certamente uma heroína, lá na memória do tempo, sem medalhas ou monumento, satisfaz a indagação. E aquele fuzil na mão daquela mulher bonita? Foram tantas as anitas semeadas por este chão, enquanto o homem peleava no seu instinto carrancho. A mulher guardava o rancho dos saques pelas guerrilhas. Cavalgando nas coxilhas, ela se fez sentinela, mas sem esquecer das panelas e da proteção da família. Desde a Índia Ponaim, a prenda contemporânea, tanto que veio da Espanha, nativa ou de Portugal, da Polônia ou da Alemanha, seguiram tantas campanhas vestindo nosso ideal. A mulher se fez presente na luta por esta terra, simbolizada em Ana Terra e Bibiana Cambará. No Passo do Jacaquá, a história fala tão pouco, mas não foi só o Cabo Toco que peleou no Caverá. Na voz da mulher gaúcha, peço reconhecimento para puxar mais um tento do laço da tradição. Que acenda a luz da razão e o erro não continue, e a mulher se perpetue na história desse meu chão.
elas vieram do Hunsrück, de Böhmen, de Sachsen, de norte a sul, leste a oeste. Mulheres alemãs cheias de esperança. Margaret Kremer, Ana Margaret Hepper, Maria Teresa Hamel, Katharina Pfingsten, Johanna Rust, Margaret Thimm, Katrin Jacks foram as primeiras, seguidas por tantas outras. Tiveram que deixar a sua pátria e encontraram no Brasil um novo país como pátria para amar. Tantas tiveram que ficar, morreram ou perderam seus filhos em guerras. Tantas perderam-se ou foram perdidas no Holocausto. Das Schiff streicht einsam durch die Wellen und führt uns unsere deutschen Brüder fort. Die Fahne weht, die weißen Segel schwellen, Amerika ist ihr Bestimmungsort. Seht, auf dem Verdeck sie stehen, sich noch einmal umzusehen, ins Vaterland, ins heimatliche Grün. Seht, wie sie übers große Weltmeer ziehen. Sie ziehen dahin auf blauen Meereswogen. Warum verlassen sie ihr Heimatland? Man hat sie um ihr Leben schwer betrogen. Die Armut trieb sie aus dem Vaterland. Schaut auf, ihr Unterdrücker, schaut auf, ihr Volksbetrüger, seht eure besten Arbeitskräfte fliehen. Seht, wie sie übers große Weltmeer ziehen. Sie ziehen dahin. Wer wagt sie noch zu fragen, warum verlassen sie ihr Heimatland? O armes Deutschland, wie kannst du es ertragen, dass deine Brüder werden so verbannt? Was sie hoffen, hier zu gründen, suchen sie dort drüben zu finden, drum ziehen sie von deutschem Boden ab und finden in Amerika ihr Grab. Ein stolzes Schiff streicht einsam durch die Wellen und führt uns unsere deutschen Brüder fort. Die Fahne weht, die weißen Segel schwellen, Amerika ist ihr Bestimmungsort. Seht, auf dem Verdeck sie stehen, sich noch einmal umzusehen, ins Vaterland, ins heimatliche Grün. Seht, wie sie übers große Weltmeer ziehen. Quero apresentar uma mulher extraordinária, Madre Teresa de Calcutá. Nasceu em 26 de agosto de 1910 em Risk, então capital do Vilayet do Kosovo, subdivisão do Império Otomano. Tinha pais albaneses numa família de 3 filhos,
sendo 2 moças e 1 rapaz. Considerava 27 de agosto, dia em que foi batizada, como seu verdadeiro aniversário. Sua cidade natal é hoje a atual Skopje, capital da Macedônia do Norte. Começou por fazer votos aos 18 anos, nas Irmãs Nossa Senhora do Loreto, na Irlanda, onde viveu por pouco tempo. Mais de uma década depois, em 1965, a Santa Sé aprovou a Congregação Missionárias da Caridade. E entre 1968 e 1989, estabeleceu a sua presença em países como Albânia, Rússia, Canadá, China, Antiga União Soviética, Ceilão, Estados Unidos da América, Bangladesh, Palestina e Itália. Mulher forte esta, veja só onde chegou a atingir o mundo todo. A ela é atribuída a citação: não usemos bombas nem armas para conquistar o mundo, usemos o amor e a compaixão. A paz começa com um sorriso. O reconhecimento do mundo pelo seu trabalho concretizou-se com o Prêmio Templeton em 1973 e com o Nobel da Paz no dia 17 de outubro de 1979. Ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Porém, saberás que a cada vez que voem, sonhem, vivam e cantem, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. Você está percebendo como é mágica essa noite? Por trás de cada anjo há uma mulher incrível. Estes anos todos eram mulheres incríveis disfarçadas de anjo, aqui no Natal na linha Imperial. Mas ainda não acabou. Segunda filha de Augusto Lopes Pontes, professor da Faculdade de Odontologia, e de Dulce Maria de Souza Brito Lopes Pontes. Ao nascer, em 26 de maio de 1914, irmã Dulce recebeu o nome de Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. O bebê veio ao mundo na rua São José de Baixo, 36, no bairro do Barbalho, na freguesia de Santo Antônio, além do Carmo. A menina Maria Rita era uma criança cheia de alegria. Adorava brincar de boneca, empinar a raia e tinha especial predileção pelo futebol. Era torcedora do Esporte Clube Ipiranga, time formado pela classe trabalhadora e os excluídos sociais. Aos 7 anos, em 1921, perde sua mãe, que tinha apenas 26 anos. No ano seguinte, juntamente a seus irmãos Augusto e Dulce, a querida Dulcinha, faz sua primeira comunhão na Igreja Santo Antônio, além do Carmo. A vocação para trabalhar em benefício da população carente teve forte influência da família, uma herança do pai que ela decidiu levar adiante, com o apoio decisivo da irmã Dulcinha. Aos 13 anos, graças ao seu esplendor
e senso de justiça, traços marcantes revelados quando ainda era muito pequenininha, começa a atender mendigos e doentes em sua casa, transformando a residência da família na Rua Ipiranga 61, no bairro de Nazaré, em um centro de atendimento. A casa ficou conhecida como a Portaria São Francisco. Tal o número de carentes que aglomeravam-se à sua porta. Também é nessa época que ela manifesta pela primeira vez, após visitar com uma tia áreas onde habitavam pessoas pobres, o desejo de dedicar-se à vida religiosa. Em 8 de fevereiro de 1933, entra então para a Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Em 13 de agosto de 1933, recebe o hábito das Irmãs Missionárias, adotando, em homenagem à sua mãe, o nome Irmã Dulce. A primeira missão de Irmã Dulce como freira foi ensinar em um colégio em Salvador. Mas o seu pensamento estava voltado mesmo para o trabalho com os pobres. Já em 1935, começa a atender operários, criando e fundando em 1936 a União Operária São Francisco. Em 1937, Irmã Dulce funda, juntamente ao Frei Hildebrando Krutthaupt, o Círculo Operário da Bahia. 2 anos depois, ela inaugura uma escola pública para operários e filhos de operários. Em outubro de 2010, a Confederação para os Santos vota unânime e favoravelmente em Irmã Dulce, reconhecendo um milagre atribuído a ela. Esse processo leva à penúltima etapa da canonização, que seria responsável pela beatificação da religiosa em 2011. Mulheres fortes se despedem de seus filhos que são levados pela guerra. Mulheres fortes são aquelas que entregam seus filhos à igreja, tornando-se padres e freiras, missionários e missionárias. Mulheres fortes são aquelas que, encorajadas pela fé, entregam seu filho a uma formação religiosa. E não passa um dia que seu pensamento não seja destinado ao filho que foi estudar longe para tornar-se padre. Tornar-se padre? Tornar-se padre? Mas você sabe quem é esta mulher? Não faço a menor ideia. Seu nome, Regina Kristen Amstad. Theodor Amstad nasceu aos 9 de novembro de 1851, em Beckenried, na Suíça. Filho de José Maria Amstad e Regina Kristen Amstad. Viveu 13 anos na Suíça, de 1864 a 1870, apenas ainda nas férias. Desde 1870, nunca mais voltou à sua terra natal. Regina sabia que filhos são para o mundo. Por isso, sabia que ao crescer, o menino tomaria seu rumo. Em 1870, foi para o noviciado em Gordheim, até 1872, em plena Guerra Francesa. Serei padre, minha mãe,
talvez nunca mais volte para cá. Mas Theo, e o nosso Natal e família? Você volta? Theo se lembra da música em que iam de lanternas pelas ruas de Beckenried. Sacerdotal de Theodor, e depois Theodor vai embora para o Brasil e foi uma despedida para sempre. Mãe nunca se despede de seu filho. O que você quer dizer com isso? Você pode partir, mas um pedaço de sua mãe sempre vai junto. Mulheres geram filhos. E por mais que passem séculos, os filhos dessas mulheres gerarão filhos para partirem, filhos para servirem, filhos para que o mundo continue. Passaram-se 138 anos que uma mãe despediu-se de seu filho no dia de sua ordenação em Ditton Hall, perto de Liverpool. Há um tempo em que mães geram filhos e estes se vão. Há um tempo em que mães assumem lares com muitas bocas para alimentar. Há um tempo em que mães são órfãs de filhos vivos.
Mas o Theodor não sabe disso. Faz 10 anos que neste lugar algo mágico envolve a noite de Natal. E há quem diz que há 138 anos, este lugar guarda um segredo até hoje. Você trouxe minhas asas! Ah, eu não sei o que essas asas fazem comigo. Eu conheço a senhora? Sim! Fazem 10 anos que eu venho aqui em todos os natais e o vejo tão satisfeito com toda a obra construída aqui há quase 120 anos. O povo aqui não esqueceu o seu legado. Eu venho aqui há tanto tempo. E o seu nome? É Regina Kristen Armstad. Mama! Não sabia é que sua mãe era um anjo disfarçado. Hoje, mãe e filho sabem que nada mais os separará. Mãe e filho estão juntos em cada Natal, em cada ação cooperativista. Soldados voltam para o abraço com as suas mães. Filhos missionários retornam ao colo materno. O calor de mãe pulsa mais forte. O amor de mãe vive em cada um dos seus filhos, em qualquer lugar do mundo em que este estiver. Dá para sentir, dá para ouvir, dá para cheirar, dá para palpar, dá para ver. Também é Mãe de Tel que nos ensina que é o tempo dos abraços. Afastados pelo Covid, retornou. Dá para sentir, dá para ouvir, dá para cheirar, dá para palpar, dá para ver. Tempos em que o abraço foi interrompido é revivido nesta noite. Tempo em que mesmo as maiores distâncias são encurtadas, acontece agora. Tempo em que o contato humano foi proibido, Deus vem ao nosso encontro em forma de mulher, em forma de mãe. Como é ser mãe? Mulher não nasce mãe. Mulher não cursa faculdade para ser mãe. Quem a ensina a ser mãe é o seu próprio filho. E nem precisa aprender a ser mãe com um filho nascido dela. Nem precisa aprender a ser mãe
com um filho que convive com ela todos os dias. Há tantas mulheres, mães de sobrinhos, de netos, de vizinhos, de filhos de creche, de alunos, enfim, mulheres que entendem a maternidade como uma mãe por inteiro. Mãe é ser Maria. E então apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. Ela estava grávida e estava para dar à luz. E então apareceu no céu um outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Ele colocou-se diante da mulher que estava grávida, para assim que ela desse à luz, ele pudesse devorar o seu filho. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra os dragões. O dragão e seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar nos céus.
a mulher fugiu para o deserto, para o lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que a sustentassem durante 1260 dias. E lá estão todas as Marias, unidas a seu filho Jesus, para que protegessem os filhos seus e a esta terra. Isto é o que diz no Apocalipse. Mas, nesta noite em que tantos exemplos de mulheres vêm ao Natal Cooperativo e ficam em nossa memória para onde quer que vamos. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Convido a você a fazer parte dessa cena. Acenda a sua luz, a sua lanterna. E nasce a luz maior. Nascido de uma virgem, vem o menino que há de salvar toda a humanidade. Você precisa crer. Sob o manto azul de Maria e nas demais cores do cooperativismo,
sob o manto azul de Maria e nas demais cores do cooperativismo. Aos pés de 7 mulheres representantes da humanidade inteira, no afagar de mãos de mães que cobrem de amor materno seus amados filhos, no olhar daqueles que transformam o dia de Natal em um dia melhor, com mais cooperação, paz e harmonia para o mundo. Permita que se complete o presépio neste palco, como se você estivesse no meio das figuras. Entregue seu coração, projete-se em uma das personagens e sinta um Feliz Natal.